Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke Smith e hoje eu vim aqui comentar com vocês a segunda temporada da série Dark. Ou tentar comentar dentro daquilo que a gente entendeu dessa segunda temporada de Dark, porque na primeira temporada eu fiquei muito confuso, na segunda parecia que eu tava na primeira. Sério, mano, parecia que eu tava na primeira, porque era tão confusa que eu só sei que a segunda temporada foi rolando e cada episódio que passava, eu era só os memes de confusão. Acho que não tem tantos memes existentes até hoje pra traduzir tudo que eu tava sentindo enquanto eu assistia essa segunda temporada. E pra quem ainda não assistiu, cara, eu não consigo explicar Dark. Basicamente uma galera que ficou desaparecida e se perdeu através do tempo, e a galera que não ficou desaparecida foi atrás da galera que ficou desaparecida e também se perdeu no tempo, mas em tempos diferentes, entendeu? Se você não entendeu, é só ir lá na Netflix assistir Dark que você vai entender menos ainda, isso eu posso te garantir. E o engraçado é que eu nunca tinha assistido Dark, eu ouvi a galera comentando e tal, que é mal confuso, eu falei, não é possível que é tão confuso assim. E aí, agora que lançou a segunda temporada, tava todo mundo um hype muito alto, eu falei, vou assistir então, né? E aí assisti a primeira temporada, assisti a segunda e agora eu vim aqui comentar com vocês. Só que esse vídeo, pelo menos a maior parte dele não vai ter spoiler, tá? Fica tranquilo. Mas isso só vale pra segunda temporada. Eu vou ter que comentar algumas coisas da primeira temporada, não tem como, mas mesmo assim, também eu vou falar pouca coisa. Então se você ainda não assistiu a segunda temporada, pode assistir esse vídeo tranquilo. Lá pro finalzinho eu vou comentar algumas coisas sobre o final, mas aí eu dou um alertazinho de spoiler antes, pode ficar tranquilo. Mas antes de eu começar a falar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca mais tempo, se inscreve aqui, é só descer um pouquinho a tela, clicar no inscrever-se, já deixa seu like também que ajuda muito a divulgar esse vídeo e assiste ele até o final. Quando chegar no finalzinho, vai para outro vídeo aqui do canal e continua aqui pelo YouTube, porque isso ajuda muito no crescimento do canal, então eu conto com você. Primeira coisa que eu quero falar sobre Dark, eu vou começar elogiando, óbvio, porque é uma produção excelente, velho. Ela pensa em todos os mínimos detalhes e consegue amarrar várias pontinhas soltas de coisas que a gente nem percebe que aconteceu, mas depois que eles amarram um pouco mais na frente, você fala, por isso que isso aconteceu naquela hora. Você começa a ligar algumas coisas. Eu acho isso muito foda, porque eles prestam atenção nos detalhes. Não são coisinhas que eles vão jogando à toa, e eu acho isso muito legal. Por exemplo, eu tenho um determinado momento da segunda temporada, não vou falar quem, eu vou citar as pessoas só com o personagem 1 e o personagem 2. O personagem 1, ele veio do futuro, né, pro passado, pro presente no caso, e aí foi tentar salvar uma pessoa. E quando ele tentou salvar esse personagem 2, ele tirou a pessoa do lugar que ele tava e falou, você não vai ficar aqui, você vai ficar lá porque eu vi você morrendo e eu não quero que isso aconteça de novo, eu não vou te perder de novo. Só que até então, até onde a gente sabe, pelas cenas que a gente viu do futuro, teve um negócio que morreu muita gente. E esse personagem 2 morreu junto com todo mundo e o personagem 1 nem tava lá. Mas é uma coisa que ele fala e acaba passando batido. Só que as cenas vão passando e tal, e aí esse personagem 2, que é o que morre, ele tava no lugar protegido, que ele não ia morrer. Só que aí esse personagem 2 foge de lá, vem pro lugar que ele tava antes e morre na frente do personagem 1, que tinha falado antes que tinha visto ele morrendo. Só que até então a gente não sabia como que tinha sido essa morte, o que tinha acontecido. Então ele de fato viu o personagem 2 morrendo, só que até então a gente tinha uma outra ideia de como seria a morte dessa pessoa. Quem assistiu sabe de que cena que eu tô falando. Quem ainda não assistiu, provavelmente só ficou mais confuso, mas é só um exemplo de várias coisas que vão acontecendo durante a série, vários detalhezinhos que eles amarram mais pra frente, sabe? Que as coisas vão acontecendo. Que uma pessoa fala determinada coisa, você não entende. Só que aí vai passando os episódios, aí lá na frente a coisa acontece com relação àquela primeira coisa que a pessoa falou, e aí você fala, entendeu? Mas isso que eu acabei de falar pra vocês vale muito para as coisas pequenas, para os detalhes da série que são muito ricos. Só que o meu medo aqui são as tramas maiores, as coisas principais que estão acontecendo nessa história. Porque tem o Adam, tem um apocalipse, tem o ciclo dos 33 anos, o novo ciclo que tá começando, quem não assistiu não vai entender nada do que eu tô falando, mas tem várias coisas principais acontecendo que estão cada vez se abrindo, e se abrindo, e se abrindo, e a gente falou, beleza, a gente vai ter umas respostas na segunda temporada. Não teve, sabe? Teve mais perguntas, e a coisa foi crescendo, e tá crescendo num ponto que eu tô com medo deles não conseguirem fechar lá na frente. Isso me dá medo, sabe por quê? Porque já aconteceu em uma outra série, e talvez os fãs de Lost nesse momento estão se perguntando, nossa, eu acho que eu tive um déjà vu. Não é um déjà vu, é uma coisa que acontece, porque Lost foi isso, né? Foi criando mistério, foi deixando todo mundo confuso, prendendo a gente, chegou no final. Eles encerraram a história principal, mas deixou um monte de coisa solta. E eu tenho muito medo disso acontecer com Dark também. Só que a minha esperança é que não vai acontecer. Por quê? Diferente de Lost, Dark ela foi escrita para ter 3 temporadas. Ela já tem a terceira confirmada e vai ser a última. Então eles já estavam pensando nessas 3 temporadas desde o começo. Ou seja, eles já tinham um planejamento. Então eles tinham um começo, um meio e um fim para poder desenvolver. Lost não.
Lost eles tinham um início e um fim. E falaram, vamos desenvolvendo. E foi indo, até que a emissora falou, essa temporada vai ser a última. E aí eles tiveram que fechar. Só que eles criaram tanta coisa no meio do caminho que eles não conseguiram amarrar tudo. Diferente de Dark. Agora vamos falar do que interessa, que as coisas que me pegam nessa série são as viagens no tempo e os paradoxos criados em Dark. É muito mais fácil a nossa mente explodir enquanto assiste a série do que a gente conseguir entender o que está acontecendo. Por quê? Fala muito sobre viagem no tempo. Só que viagem no tempo tem várias teorias, até porque, até onde a gente sabe, nunca aconteceu, de fato, na vida real. Então tem várias teorias de como seria uma viagem no tempo se ela de fato acontecesse. Tem a teoria, por exemplo, de Flash, quem assiste sabe do que eu tô falando, que é aquela teoria de que se você voltar no passado e alterar alguma coisa, você vai criar uma nova linha do tempo. Você vai alterar a realidade do presente e aquela realidade que você conhecia antes vai ser simplesmente apagada. Ponto. É simples. Eu acho que é a mesma coisa que acontece, por exemplo, em De Volta para o Futuro, viagens desse tipo mais simples. Que pra mim é que faz mais sentido. Se eu voltar no tempo e mexer com alguma coisa lá, quando eu voltar pro presente, vai estar diferente, sabe? Porque a sequência de fatos muda. É tipo o efeito borboleta, que tem aquela história de que uma borboleta, se ela bater uma asa diferente lá no Japão, o vento que ela vai fazer vai ocasionando uma sequência de coisas que quando chegar aqui no Brasil já vai ser uma bola de neve enorme. É basicamente isso que acontece lá em Flash. Se você muda uma coisa pequenininha, as coisas vão mudando até o ponto que você voltar pro presente já vai ter alterado tudo aquilo que você conhece. Mas tem a outra teoria, que é a teoria dos Vingadores, por exemplo, do Ultimato, para quem assistiu, que é aquela teoria que se você volta no tempo e mesmo que você mude uma coisa muito grande, quando você voltar pro presente, não vai ter nada mudado, porque o que já aconteceu, aconteceu. Só que isso para mim não faz tanto sentido, porque é difícil você falar que o passado não pode ser alterado porque as coisas já aconteceram, porque o passado é relativo. Ontem, pra mim, é passado. Pra mim, de agora que tô gravando esse vídeo. Mas pro Lucas de amanhã, o hoje, que pra mim é o presente, pra ele é o passado, entendeu? E pro Lucas de anteontem, o ontem não é passado, o ontem é futuro. Você entendeu o que eu quis dizer? Então é difícil você falar que o passado não se altera porque o que aconteceu já aconteceu, porque o passado é relativo. Depende do tempo que a gente tá. E em Vingadores, eles falam muito disso. Não adianta a gente voltar pro passado e mudar alguma coisa, porque o que aconteceu hoje já aconteceu e nossa realidade não vai ser alterada. Como, por exemplo, se a gente voltar pro passado, pegar o Hitler criança e matar ele, a gente vai voltar ao presente e todas as pessoas que ele matou vão continuar mortas, porque o que ele já fez. Só que a pergunta que fica é, se o Hitler morreu quando criança, quem que matou todas as pessoas que ele matou? Você entendeu? Então pode ser que o tempo se encarregue disso, o próprio tempo, quando eu digo, é tipo, o universo se encarregue de substituir o Hitler por um outro nazista, extremista e... como é que fala a pessoa que mata muita gente? Genocida, e coloque um outro Hitler que tem um outro nome, mas que tem os mesmos ideais e acaba matando todo mundo? Pode ser que o universo faça isso, mas aí não seria o Hitler, seria outra pessoa, você entendeu? Então é muito confuso. A teoria de Vingadores Ultimato pra mim é muito confusa, mas funciona pro filme. E aqui em Dark, eu falei muito de outras coisas que não tem nada a ver com Dark, mas aqui em Dark a teoria dessa viagem no tempo é muito mais parecida com o Vingadores Ultimato do que com o Flash. Que por mais que você volte no passado e mude alguma coisa, o presente vai continuar intacto, porque as coisas já aconteceram de fato. Só que Dark até vai um pouco mais além do que isso, porque Dark, o que acontece em Dark? A pessoa volta pro passado para tentar mudar alguma coisa, mas ao tentar mudar essa coisa, ela acaba ocasionando a coisa que ela queria mudar. Você entendeu? O fato dela ter ido pro passado para tentar mudar foi a atitude que ocasionou aquilo que aconteceu no presente que ela não queria que tivesse acontecido. E isso eu acho muito foda, isso pra mim funciona muito bem. Eu vou tentar dar um exemplo para você tentar imaginar o que eu tô falando. Vamos supor que eu tenho um cachorro, que eu tô viajando, fiquei um ano fora e quando eu volto eu soube que meu cachorro foi atropelado há um ano atrás. E esse meu cachorro, ele gostava muito de andar pela rua, ele ficava solto, então por isso que ele foi atropelado na minha cabeça. E aí o que eu penso? Eu vou voltar um ano atrás, vou voltar no dia que o cachorro foi atropelado e vou prender ele numa coleira. E assim ele vai ficar preso dentro de casa, não vai pra rua e não vai ser atropelado. Só que o que acontece? Quando eu prendi meu cachorro, ele ficou muito agoniado, porque ele não tá acostumado a ficar preso. Então ele começa a fazer muita força e acaba estourando a coleira dele e foge pra rua. Por quê? Porque ele tá com medo, ele tá assustado, é algo que nunca aconteceu. E por toda a força que ele fez, ele fica meio tonto, fica fraco e desorientado no meio da rua. E por causa dessa desorientação e dessa fraqueza, ele não percebe um carro vindo e acaba sendo atropelado. Então, por eu ter tentado impedir o atropelamento dele, na verdade foi eu que ocasionei. Você entendeu? É mais ou menos isso que acontece em Dark.
As pessoas ficam sabendo de alguma coisa que aconteceu, elas tentam mudar, vão pro passado e acabam ocasionando aquilo. Talvez o primeiro contato que eu tive com esse tipo de coisa, que é meio que um paradoxo, foi em Matrix. No primeiro filme do Matrix, há muitos e muitos e muitos anos atrás, quando eu era bem novo, foi a primeira vez que eu assisti. Quem já assistiu vai lembrar dessa cena. O Neo, ele vai no oráculo. O oráculo é que sabe de todas as coisas, do passado, presente e futuro, sabe de tudo. É onisciente. E quando o Neo vai conhecer esse oráculo pela primeira vez, que é uma mulher, ele tá conversando com ela e a mulher... E o oráculo simplesmente fala pro Neo, não se preocupe com o vaso. E o Neo fica impressionado, tipo assim, que vaso? E quando ele vira pra procurar o vaso, a mão dele bate e ele acaba quebrando aquele vaso. E aí ela fala, esse vaso. E ele fica todo preocupado e tal. Ela fala, não, eu falei pra você não se preocupar. Só que aí ela faz uma pergunta que entrou na minha mente, cara, e tirou muitas noites de sono. Ela falou o seguinte, o que vai fundir a sua cabeça é, se eu não tivesse falado nada, você teria quebrado esse vaso? Mano, aquilo entrou na minha cabeça, tanto que tá até hoje. E eu tenho uma memória horrível, mas isso eu lembro muito claramente, assim, muito explicitamente, porque se ela não tivesse falado algo, será que o vaso teria quebrado? Isso ficou muito na minha cabeça e é um tipo de paradoxo que acontece muito em Dark, mas muito, cara, porque é tudo que eles tentam evitar, eles acabam ocasionando. E eu acho isso simplesmente foda. Só que você tem que ter uma mente muito boa para conseguir amarrar tudo isso. Para você conseguir amarrar os acontecimentos do passado a pessoas do futuro que voltaram pro passado para tentar evitar aquilo e acabaram ocasionando. Você tem que ter uma mente muito criativa para fazer isso tudo bem amarradinho, para fazer isso acontecer tantas vezes e ficar bem amarradinho, como acontece em Dark, e dar certo, sabe? Não ficam falhas no meio dessa história. Só que tem outros momentos, tem outros tipos de paradoxos que acontecem em Dark que começaram a me incomodar um pouco, porque são tipos de paradoxos que não têm respostas. E eu vou dar um exemplo aqui que talvez seja o mais básico para você entender mais ou menos o que eu tô falando, que é mais um exemplo de um outro tipo de paradoxo. Se hoje eu voltar no tempo e matar o meu pai antes de eu nascer, antes de, da minha mãe engravidar, eu não vou existir, certo? Porque meu pai não chegou a me conceber com a minha mãe e tal. Só que se eu não existir, não teria ninguém hoje pra voltar no passado pra matar meu pai. Então se não tem ninguém pra matar o meu pai continua vivo e ele vai ficar com a minha mãe e vai dar a luz pra mim, que vou nascer, que vou voltar no tempo, que vou matar meu pai, que não vai ter ninguém pra... Você entendeu? Fica um loop infinito, dá bug na Matrix. Porque é um paradoxo. Se uma coisa só acontece por causa da outra, mas que deixa a outra de... Não consigo explicar, mas é basicamente isso, o paradoxo, e são coisas que acontecem mais ou menos em Dark. E talvez um exemplo que eles até citam na série, que é quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. E seria basicamente se hoje eu pegar um ovo de galinha, voltar no tempo, sei lá, pré-histórico, antes das galinhas existirem, e levar o ovo pra lá, o ovo vai chocar e vai nascer a primeira galinha, que vai dar sequência à espécie de várias outras galinhas que vão dar ovos, até chegar no presente, hoje, no dia que eu peguei o ovo de uma galinha e levei pro passado. Só que a linhagem de galinhas só se iniciou porque eu levei o ovo pro passado. Só que eu só tinha o ovo para levar pro passado porque já existia, mas você entendeu? Então acontece bastante isso em Dark. E eu vou dar um pequeno exemplo de uma coisa que acontece assim, porque talvez fique um pouquinho mais claro até de vocês entenderem, principalmente para quem não assistiu, mas para quem assistiu também, de repente, se você se perdeu nessa história aí, porque é muito fácil, que dá pra se perder tranquilo, acontece o seguinte, lá um pequeno spoiler não vai mudar a sua experiência se você não assistiu ainda, mas existe um livro na série sobre viagens no tempo que um dos personagens escreveu. Em um determinado momento, porque Dark ela se passa em várias épocas, né? Passa na década de 80, passa na década de 50, passa agora em 2019, vai passando em várias épocas diferentes. Em um determinado momento, acho que ali pelos anos 80, se não me engano, não lembro exatamente a época, mas tem um determinado tempo que um cara que escreveu esse livro de viagem no tempo, veio uma pessoa do futuro e entrega o livro que um dia ele vai escrever para ele. Então ele não precisa escrever, ele pega o livro escrito e publica. Só isso, porque o livro já está pronto, porque ele escreveu, só que na verdade ele não escreveu, ele só publicou. Mas o livro que ele publicou só existiu porque um dia ele teria que ter escrito. Qual que é a origem desse livro? Quando que ele escreveu, sendo que veio alguém do futuro entregar para ele o livro pronto? Então ele nunca escreveu. Se ele nunca escreveu, como que o livro existiu sequer na história para um dia vir alguém do futuro entregar para ele? Você entendeu? É um negócio que... Tá saindo fumaça da minha cabeça? Vocês estão vendo alguma fumaça? Porque é assim que minha cabeça fica. É assim, eu tô sentindo um cheirinho de queimado, porque eu tenho certeza que tá queimando muitos neurônios aqui para tentar entender tudo isso. E a única explicação que talvez se encaixe em tudo isso, que eu consegui tentar imaginar, é a seguinte. Existe uma linha do tempo que é linear, certo? Aqui nesse ponto, esse cara, ele criou esse livro, ele escreveu esse livro. Então esse livro foi vindo de geração em geração, foi passando de pessoa para pessoa, até que alguém aqui no futuro decidiu pegar esse livro
e trazer até o passado antes dele escrever. Então ele pegou esse livro um pouquinho antes dele escrever no passado e simplesmente publicou, ou seja, ele pulou uma parte da linha do tempo da vida dele. Então, ao fazer esse pulo, ele pulou essa parte que ele escreveu e essa parte que ele tinha escrito acaba sendo apagada da história e a linha do tempo ela é reescrita criando um loop infinito. Ou seja, aqui no momento que ele recebeu esse livro, ele publicou, pulou essa parte, continua seguindo de geração em geração até chegar na pessoa do futuro que trouxe para ele no passado e assim criou esse loop eterno que nunca mais vai deixar de existir. E aquele pedacinho da história que um dia ele escreveu simplesmente é apagado da história. É a única explicação que cabe, sabe? Porque senão não tem como, senão minha cabeça vai explodir e eu vou perder noites e noites e noites tentando pensar numa explicação melhor. Eu não sei se fez sentido isso pra vocês que estão me assistindo agora, mas se você tá muito confuso assistindo esse vídeo, bem-vindo ao grupo dos fãs de Dark, porque eu também tô enquanto eu tô explicando pra vocês. Mas é isso, assim, Dark ela é muito confusa, só que ela tem teorias que a gente talvez consiga explicar, mas o legal é que não é o foco. Sabe, o foco é toda a história que é criada, tudo por trás de tudo isso, e muitas coisas estão, sim, sendo respondidas, mistérios estão sendo revelados, e a gente fica, caramba, então essa pessoa, porque são os mesmos personagens em várias épocas diferentes, e a gente começa a ver as pessoas e fala, mano, que foda. Tanto que é uma das coisas que eu preciso elogiar também são as atuações do elenco, porque vamos combinar, os personagens ali são épocas diferentes, são atores diferentes. Mano, a maioria não tem nada a ver, fisicamente falando. Só que a personalidade deles é muito parecida. Então, por mais que você não tenha o nome das pessoas e por mais que eles não pareçam tanto fisicamente, né, o mesmo personagem do passado e do futuro, mas pela atuação deles dois você fala, puta, essa pessoa é essa pessoa, certeza. Só pelas expressões, pelo jeito que fala. E talvez o que mais dá pra elogiar é o Jonas. Porque, de novo, não tem nada a ver um com o outro. Um é loiro do olho claro, o outro é moreno do olho escuro. Tem nada a ver. Só que as expressões deles são muito parecidas, cara. Eu olho, é o Jonas, cara. E eu olho pro outro, é o Jonas também, sabe? Não tem como confundir. É a mesma pessoa, só que eles são diferentes fisicamente. E vamos combinar que a personalidade e a atuação de cada um é muito mais importante do que só achar pessoas parecidas. Porque não adianta nada você colocar a pessoa, nossa, é igualzinha na aparência, mas a atuação é uma bosta. A personalidade fica diferente. Então, não faria muito sentido. Por isso que Dark é elogiável, cara, porque o elenco é excelente, na moral. Outra coisa que é excelente, que é quase nota máxima, é a ambientação. Não só a ambientação, como a pós-produção da série também. Porque pode não aparecer personagem nenhum. Se mostrar um cenário, eu sei que época que tá passando. Porque tem uma coloração sutilmente diferente. Lá pra década de 50 é mais amarelada, na década de 80 é uma cor um pouco mais apagada, mais acinzentada. Né, por mais que tenha muitas cores naquela época e tal, mas é um pouquinho mais acinzentada. Nos tempos normais é uma cor ok, né, em 2019 e 2020, mas pro futuro é mais acinzentada ainda, é quase nada de cor, a tonalidade é bem preta e branca. Então a gente consegue sentir essas diferenças sutis entre uma época e outra, e eu acho isso muito incrível. Tanto que toda vez que surge uma nova época, porque tem um determinado momento que aparece em 1920, a década de 20. Na hora que eu olhei, eu falei, essa época não é nenhuma das outras épocas, tenho certeza, antes de ver a data, sabe? Eu fiquei assim, eu falei, não, é diferente, certeza que é diferente. Porque dá pra sentir isso. E não só na pós-produção, mas na ambientação, no figurino das pessoas, etc. No jeito de falar, no jeito de lidar com as outras pessoas, a contextualização da época. Meu único arrependimento até aqui foi nunca ter assistido Dark antes, cara. Só que por outro lado, foi bom eu não ter assistido antes, porque eu não tive que esperar um ano até essa segunda temporada que saiu agora, assim como a gente vai ter que esperar agora um ano até a terceira. Mas mesmo assim eu tô muito feliz de ter assistido, era uma série que eu achei de verdade que eu nunca ia assistir, mas me rendi a todo o hype que ela teve e agora eu entendo por quê, cara. É uma série excelente, se você nunca assistiu, assista Dark. E aí depois você volta aqui no vídeo, porque daqui pra frente eu vou fazer alguns comentários com spoilers do final da terceira temporada, só alguns questionamentos que ficaram depois do final do último episódio, que eu preciso desabafar com a galera que já assistiu, ou se caso você ainda não assistiu, mas não liga pra spoiler, então fica à vontade aqui até o vídeo, mas se você for sair, não esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. E só um pequeno comentário aqui rapidinho também. Eu fiquei com muito medo quando eu comecei a assistir Dark, porque eu comecei a assistir a série, o primeiro episódio, e aí apareceu lá, a primeira cena, 21 de junho de 2019. Eu peguei meu celular, era dia 21 de junho de 2019. Cara, eu fiquei com muito medo. Falei, como assim? A série sabe que dia que a gente tá? Meu Deus do céu, já tô começando a ficar confuso, achando que a série sabe que dia que eu tô assistindo. Mas acha que foi só uma coincidência, na verdade nem coincidência. Por a série ter começado dia 21 de junho de 2019, eu acho que eles decidiram estrear essa segunda temporada justamente nesse dia por causa disso. E
eu vou dar um pequeno chute aqui, que eu tenho quase certeza que a terceira temporada do ano que vem estreia no dia 27 de junho de 2020. Quem já assistiu sabe o porquê dessa data, que tem um acontecimento enorme no final, lá no último episódio, então eu tenho quase certeza que vai ser nesse dia que vai estrear a terceira temporada. Mas agora, pra você que ainda não assistiu, a partir daqui vai ter spoilers, então se você não quiser tomar esse spoiler, pode sair do vídeo, só curte e se inscreve. Porque agora tem alguns questionamentos que você e eu e você e todo mundo que assistiu, a gente tem que começar a se fazer. Primeiro, como assim o Adam é o Jonas? Como, cara? Mano, eu não sei, porque nesse caso, diferente do que eu tinha falado antes, nesse caso a personalidade deles é muito diferente, o pensamento deles é muito diferente, claro, porque o Adam já passou por muitas coisas. E provavelmente ele escolheu começar a usar esse nome por causa do Adão, que em inglês é Adam, de Adão e Eva e tal, então é o primeiro da história, então deve ter alguma relação com isso. Tanto que ele batizou um dos caras lá dos capangas dele de Noah, que em inglês significa o Noé, que a gente conhece aqui da Arca de Noé, porque ele ia pegar as pessoas que deveriam ser salvas do Apocalipse para que o Apocalipse pudesse acontecer de fato, por causa do novo ciclo, etc. Então ele tem uma pegada bíblica ali para poder colocar esses nomes nas pessoas, eu acho que o nome dele tem alguma coisa a ver com isso. Agora, o que eu não consegui me decidir ainda é se ele é uma pessoa boa ou se ele é uma pessoa ruim. Porque ele tá mais puxado pro mal. Eu acho que ele é meio que a sombra do negócio, as trevas ali. Mas, em alguns momentos, será que tudo isso não tinha que acontecer? Eu não sei. Às vezes tudo isso teve que acontecer pra salvar uma parte da humanidade, pelo menos. Sei lá, não sei. Não sei como explicar, mas eu aposto que ele seja mal ainda, por mais que eu possa ter uma surpresa aí na próxima temporada. Agora, outras perguntas que a gente tem que se fazer. Primeiro, como assim a Charlotte é mãe da Elizabeth, que é mãe da Charlotte, que é mãe da Elizabeth, que é mãe da Charlotte, que é mãe da Elizabeth, que é mãe da... Como que uma é mãe da outra? Sabe? É um negócio que eu já comecei a suspeitar, porque falaram que realmente ia explodir minha cabeça quando eu descobrisse isso. Eu falei, não é possível. Não é possível que ela vai ser mãe da própria mãe, que é a mãe da própria mãe, que é mãe da mãe da mãe da mãe da mãe. Não é possível que isso vai acontecer, mas aconteceu. E não faz sentido. É aqueles paradoxos que eu tava falando. A Charlotte, ela é filha da Elizabeth, só que a Elizabeth é filha da Charlotte. Então, a Charlotte só nasceu porque ela teve uma filha. Porque a filha dela deu a luz pra ela, mas a filha dela só nasceu porque ela deu a luz um dia, mas ela só deu a luz porque ela nasceu um dia da filha dela. Enfim, não vou nem tentar entender. Outra pergunta que a gente tem que se fazer, a Cláudia. Será que ela ainda vai aparecer nessa terceira temporada? Porque falaram, né? Não lembro muito bem quem falou, que ela só tava começando. Porque falaram que ela morreu e tal, não sei o quê. Falou, não, ela só tá começando. Então eu acho que ela ainda vai aparecer, que ela ainda tem um papel muito importante nessa terceira temporada. Outras perguntas que temos que nos fazer. Quem é aquela Marta que apareceu pro Jonas depois que a Marta já tinha morrido, que é a tia dele? Apareceu uma outra Marta e ela falou, eu não sou quem você pensa que eu sou. Como? Como assim? Quem ela é então? Aí tem várias dúvidas. Por exemplo, o Apocalipse, tudo que está acontecendo, abriu uma fenda para um universo paralelo, e essa Marta é de um universo paralelo? Ou a fenda, o Apocalipse abriu uma fenda para o fim do mundo, e aí abriu um portal entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, e aquela é a alma da Marta que conseguiu vir para o mundo dos vivos, porque está começando um novo ciclo, e o Adam falou que é o último ciclo esse. Ou seja, o último ciclo, o Apocalipse, as coisas se juntando, fim do mundo. Então, no fim do mundo, o que acontece, né? O que pode acontecer? Os mortos e os vivos, tudo junto, levantar dos mortos, então os mortos podem se juntar com os vivos. Será que não foi essa a fenda que abriu? Não faço a menor ideia, mas eu não consigo explicar. Só que eu acho que as duas possibilidades maiores são um universo paralelo e uma fenda ali entre os vivos e os mortos. Além disso, será que o Adam sabia que isso ia acontecer, que a Marta ia aparecer? Porque o Adam é o Jonas, e a Marta apareceu pro Jonas, a outra Marta, não a Marta que morreu, a outra Marta que é outra Marta que apareceu. Será que o Adam sabia disso? Porque se o Adam é o Jonas e ele já passou por tudo aquilo, ele ia saber. Só que se ele já soubesse, então o Jonas do meio, que é o barbudo lá, cabeludo, ele já sabia que a Marta ia aparecer, então não tinha por que ele tentar salvar a Marta, a não ser que ele saiba que a Marta que apareceu agora não é a Marta de verdade. Ou será então que além de tudo isso, na verdade, essa Marta, o Adam não sabe que ela vai aparecer porque essa é um novo ciclo, é uma nova realidade que ele não vivenciou, e por isso que talvez ele não tenha essas memórias. E aí faria sentido a gente explicar que o Adam, na verdade que o Jonas do meio, que ainda não se tornou o Adam, mas que é o Jonas Moreno, ele tentou salvar a Marta porque ele não sabia que aquilo ia acontecer. Pode ser também. E o que vai acontecer daqui pra frente? Como é que vai funcionar esse Apocalipse? Será que a terceira temporada vai responder todas as nossas perguntas? Será? O que tá acontecendo? Não sei. Não sei o que tá acontecendo. Teremos que esperar para ver mais ou menos um ano aí. E eu espero apenas que tudo isso seja respondido. Porque se conseguirem responder tudo isso, eu arrisco dizer que vai ser uma das séries mais fodas que a Netflix já produziu até hoje. Claro que não dá pra afirmar isso ainda, por quê?
Game of Thrones também era a melhor série da HBO, até fazer aquele final de bosta que eles fizeram. Então pode ser que aconteça em Dark, eu espero que não, mas pode acontecer. Nosso papel é torcer para que dê tudo certo e esperar mais um pouquinho por esses novos episódios que chegarão no ano que vem, provavelmente. E eu quero saber agora, você que já assistiu Dark, o que você achou? Tem resposta para alguma dessas perguntas que eu fiz? De repente eu perdi alguma coisa, o que é muito fácil de acontecer. Deixa aqui nos comentários, me conta o que você achou, quais são as suas expectativas para a próxima temporada. E não esquece de deixar seu like aqui embaixo, de se inscrever, clicando aqui nessa bolinha, e vem assistir outros vereditos, que eu fiz um monte recentemente. Tem uma playlist com vários vereditos aqui em cima, e tem um outro vídeo bem aleatório, mas que também é muito legal, que está aqui embaixo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, compartilha esse vídeo com outras pessoas pelo WhatsApp, Twitter e Facebook por aí. Até a próxima, valeu!